Então agora é a vez de lermos a primeira carta de Paulo a Timóteo. Timóteo era um auxiliar de Paulo que ele começou a caminhar junto desde a sua primeira viagem missionária. Ele era ainda um jovem, talvez um adolescente, quando foi participar da primeira viagem missionária de Paulo. Na verdade, Paulo estava na sua primeira viagem, ele o encontrou ali em Listra e Derbe e o levou para si, e ele passou a ser o seu principal auxiliar. Agora já se passaram muitos anos desde aquela ocasião, e Timóteo já é uma pessoa que já foi treinada por Paulo, já aprendeu dele o suficiente, e ele é deixado em Éfeso, possivelmente como um dos líderes daquela igreja, um representante de Paulo. Alguém diria até que ele era talvez um dos pastores daquela igreja em uma ocasião para frente daquela que nós encontramos lá em Atos, quando Paulo fica ali durante 3 anos e meio. É depois disso que ele recebe esta carta. Como membro da sua equipe, Paulo então manda esta carta, e é uma carta que é modelo. Tá? Na verdade, essas 3 cartas, 1ª e 2ª Timóteo e Tito, são consideradas ou são chamadas de cartas pastorais. São cartas que dão instruções, no caso a Timóteo e a Tito, seus auxiliares, sobre como proceder na igreja. Inclusive, essa frase é tirada de 1 Timóteo. Eu escrevi essas coisas esperando ir ver-te em breve, mas se eu demorar, você saiba como proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. É o que Paulo fala aqui em 1 Timóteo, capítulo 3. Então, nós vamos chamar justamente assim, essa carta será chamada de a carta do pastor, ou pode ser chamada de a carta ao pastor. Então vamos lá, as divisões desta carta. Em primeiro lugar, capítulos 1 e 4, instruções sobre os falsos mestres. Um dos maiores perigos a ameaçar uma igreja é o ensino falso, e os falsos mestres já estavam penetrando na igreja. Então aqui capítulo 1 e capítulo 4. Depois nós vamos encontrar no capítulo 2 instruções sobre o culto público, como deveriam ser as reuniões e orientações sobre o momento em que a igreja está reunida. Depois no capítulo 3 nós vamos encontrar instruções sobre presbíteros e diáconos, ou bispos e diáconos, ou anciãos e diáconos, ou ainda pastores e diáconos. A qualificação para as pessoas que vão exercer essas funções tão importantes na igreja. Finalmente, no capítulo 5, instruções sobre como lidar com vários tipos de pessoas, pessoas idosas, jovens e assim por diante. Depois, para finalizar, instruções pessoais, instruções que o apóstolo dá ao seu filho na fé, o Timóteo, sobre como ele deveria lidar com várias situações na sua vida pessoal, em relação ao seu ensino, em relação à doutrina que ele ensinava. Eu quero destacar algo muito importante nessa carta, que é justamente o seu destinatário. Timóteo tem um papel muito importante no Novo Testamento, embora quase sempre é um papel secundário. Ele não escreve nenhuma carta, você não tem nenhum registro de uma pregação dele, ele é membro da equipe de Paulo, e como a gente já disse no início, desde o começo das suas viagens missionárias, ele faz parte daquela equipe. Havia muitos outros homens de Deus que acompanharam Paulo e que foram membros da sua equipe. É muito importante a gente analisar esse relacionamento de Paulo como um apóstolo mais experimentado, um líder de fato, como ele ia desenvolvendo outras pessoas. Ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas depois de visitar muitas igrejas e de estabelecer ali suas lideranças e também de ter uma equipe dele que andava por onde ele precisava que eles fossem, você vai encontrar, ora, Timóteo em um lugar, Tito, Epafrodito, Epáfras, tantos outros homens que são citados, Silas, né? O próprio Barnabé durante um tempo andou junto com ele, João Marcos, tantos outros que vão ser citados nas suas cartas como auxiliares e que faziam parte da sua equipe. Não importava para esses homens se eles estavam no topo da lista ou se o nome deles ia aparecer em primeiro lugar. Eles queriam servir. E esse sistema de Paulo de preparar pessoas, de incluí-los na sua equipe para depois ele poder alcançar mais lugares ao mesmo tempo, e aí fosse por essa carta ou fosse por uma conversa, eles estavam sempre juntos, e assim a obra de Deus avançou muito mais do que se Paulo tivesse que fazer tudo sozinho. Isso é uma coisa bem interessante para observar nessas cartas. Então, vamos ler 1 Timóteo.